Olá! O Banco Mundial apresentou à Câmara um estudo sobre o Sistema Único de Saúde, que, além do diagnóstico dos principais problemas, sugere um conjunto de medidas que modificam o funcionamento do SUS. Algumas delas bem polêmicas, como o fechamento de pequenos hospitais considerados ineficientes. Esse estudo já está sendo usado pelo governo Bolsonaro como um guia para avançar no setor. E é o tema do Expressão Nacional de hoje. Eu recebo Edson Araújo, economista do Banco Mundial, responsável pelo estudo. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Leonardo Vilela, assessor técnico do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. E o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo pelo economista do Banco Mundial, responsável pelo estudo, Edson Araújo. Edson, o estudo traz 10 recomendações, não é isso? Impossível discutir as 10 aqui, infelizmente, né? Então eu gostaria de conversar com você, com os nossos demais convidados, sobre algumas delas. Vamos começar então pelo fato de que o estudo aponta uma forte ineficiência por parte do SUS, né, no uso dos recursos que são aportados, né? E uma das recomendações feitas é a conversão de pequenos hospitais localizados em pequenas cidades brasileiras, a conversão desses pequenos hospitais em unidades de atenção primária à saúde. Eu gostaria que você explicasse essa proposta, que é com certeza bastante polêmica. As propostas que o Banco Mundial fez foram baseadas num diagnóstico que nós fizemos sobre o sistema de saúde brasileiro. E esse diagnóstico teve 2 focos. O primeiro foco era a distribuição dos recursos públicos, né? Ou seja, quem se beneficia desses recursos e para onde esses recursos são investidos. E o segundo foco foi no uso desses recursos, ou seja, como você já falou, a eficiência no uso desses recursos. Então, em relação à distribuição dos gastos, a mensagem é positiva, né? Os gastos públicos com saúde no Brasil, eles beneficiam os mais pobres, né? A gente observa que dos 10% mais pobres da população, 90% depende do SUS para ter atendimento de serviço de saúde. Então isso é muito positivo, ou seja, o SUS alcança o papel de distribuir os recursos da sociedade. Por exemplo, o Brasil hoje tem uma das menores taxas de gastos catastróficos com saúde, que é um indicador que qualquer sistema de saúde busca alcançar, né? Já em relação à eficiência, a gente observa algum grau de escopo de melhora do uso dos recursos. E aí tem 2 aspectos sobre isso. O primeiro aspecto é na média alta complexidade, a gente fala dos hospitais, dos ambulatórios, e nesse caso a gente observa grandes ineficiências. Se você imaginar de uma escala de 0 a 100, no setor hospitalar brasileiro a gente está em 29% de eficiência. Ou se você pensar, temos 71% de ineficiência. Ou seja, cada R$1 investido no setor hospitalar e ambulatorial, 71 centavos são desperdiçados, né, as ineficiências. E aí, já em relação à sua pergunta dos hospitais pequenos, uma coisa que o Brasil tem, que é um paradoxo, é que ao mesmo tempo que a gente tem poucos leitos por habitantes, né, abaixo do que a OMS, por exemplo, recomenda, a gente tem muitos hospitais. E a maioria dos hospitais brasileiros são hospitais pequenos. São hospitais de pequeno porte, que a gente chama de hospitais de menos de 50 leitos, mas também hospitais de menos de 100 leitos. Quando a gente sabe que na literatura internacional, um hospital para ser eficiente deveria ter mais ou menos 250 leitos. Para que haja ganho de escala Exatamente, ganho de escala. Por exemplo, 55% dos hospitais brasileiros têm até 50 leitos, 55%. 80% dos hospitais brasileiros têm menos de 100 leitos, né? Esses hospitais são menos ineficientes, porque a escala, e também eles matam mais, né? Quando você observa a taxa de mortalidade hospitalar no hospital de alto volume e no alto número de leitos, ela é muito menor do que no hospital de pequeno porte, no hospital de poucos leitos. A gente fez uma análise, se todas as cirurgias de revascularização cardiovascular fossem feitas em hospitais com alto volume, 2.000 mortes poderiam ser evitadas no Brasil entre 2014 e 2016. Ou seja, os hospitais são mais ineficientes e eles também matam mais. Então, uma das causas, as grandes causas da ineficiência do sistema de saúde brasileiro hoje é, sem dúvida, a questão dos hospitais de pequeno porte, né? Vamos ouvir o deputado Jorge Sola, PT da Bahia. Deputado Sola, além de médico, foi secretário de saúde estadual e municipal, né? E nacional. Fui da SAS no primeiro governo Lula, fui secretário de Atenção à Saúde. Então, eu gostaria de ouvi-lo em relação a essa proposta do Banco Mundial. Bom, primeiro, não posso deixar de comentar acerca da questão dos hospitais de pequeno porte, que não é um diagnóstico recente, né? Quando eu fui secretário da SAS em 2003,
Esse diagnóstico já estava estabelecido há alguns anos. E, inclusive, em 2004, nós aprovamos uma política para o hospital de pequeno porte que visava transformar essas unidades em pronto atendimentos, para o primeiro atendimento, né? E para fazer parto normal e a primeira internação clínica. Ele deixava de receber por procedimento e passava a ser orçamentado. Um conjunto importante de unidades entraram, só que, para você ter ideia, o valor é o mesmo que é remunerado a quem ficou com esse contrato desde 2005. Vou repetir, tem quase 15 anos que os primeiros hospitais de pequeno porte que aderiram à política que visava essa conversão e visava mudar o mecanismo de financiamento, mudar o seu papel, aumentar a eficiência, que recebem o mesmo recurso praticamente. Então, aí eu aproveito para fazer um gancho com a discussão de eficiência, Ernesto, porque eu fico muito preocupado com certos conceitos como de eficiência em relação ao SUS, porque se você pegar o sistema como um todo, eu sempre me digo, me mostre qual é a política pública no Brasil mais eficiente do que o SUS. Eu não conheço. Porque a eficiência é o máximo que você pode fazer com o recurso que você tem disponível. Uma dona de casa eficiente é aquela que recebe o Bolsa Família e consegue botar comida todos os dias na casa dela. E o SUS tem um nível de financiamento baixíssimo, né? Nós temos 9 vezes menos do que a Inglaterra tem, 3 vezes menos do que a Argentina tem. Como é que a gente, com algo em torno de $1 por habitante dia, consegue ter o maior programa de vacinação e até o maior programa público de transplante de órgãos? Mais de 90% de toda a alta complexidade de saúde no Brasil é bancada pelo SUS. Então, um sistema desse não pode ser considerado ineficiente. Agora, concordo que nós temos determinadas situações no sistema que podem aperfeiçoar do ponto de vista da gestão, podem ganhar escala e podem ter ganhos como alguns que são lembrados aqui. O Hospital Pequeno Porte, falei, tem 15 anos esse diagnóstico. A necessidade das redes regionais já estão em processo de implantação, não vingaram efetivamente mais porque não tiveram financiamento adequado também, né? Os processos de criação de consórcios têm crescido, visando a gestão consórcios regional. Intermunicipais. Intermunicipais. No meu estado, por exemplo, na Bahia, nós estamos lá com um processo muito forte de gestão regionalizada com consórcios com participação do Estado e dos municípios. E que viabiliza essa escala que exatamente. Que é então, eu acho assim, o diagnóstico do documento é muito importante, principalmente que ele sintetiza determinados aspectos do estágio atual do Sistema Único de Saúde, traz propostas que, na verdade, aí, minha opinião, são propostas que já vêm sendo construídas, por exemplo, valorizar a atenção básica à saúde. Eu peguei um dado aqui, só para você ter ideia, em 2013 era 32%, nós dobramos para 64% a cobertura da atenção básica à saúde no Brasil. O SAMU, que começou em 2004, já atinge 75% da população, né? Então você já vem num processo progressivo de fortalecimento da atenção básica, tanto do ponto de vista do seu financiamento proporcionalmente à alta complexidade, quanto a sua cobertura e a sua valorização do sistema. Basta lembrar o programa Mais Médicos, que inclusive um dos pontos que o documento apresenta de ineficiência é a carência de profissionais médicos, especialmente na atenção básica. E o programa Mais Médicos colocou pela primeira vez 63 milhões de brasileiros passarem até regularmente um profissional, um médico para chamar de seu, no seu posto de saúde, na sua cidade, no seu município. Infelizmente, o processo recente, vocês acompanharam, levou, né, uma perda brutal de profissionais e nós estamos vivendo uma queda importantíssima da cobertura e da capacidade de atenção básica. O Banco Mundial trata também dessa questão dos profissionais, nós vamos falar isso em seguida. Eu gostaria, antes de a gente passar para outro tema, eu acho isso tão importante, essa questão do fechamento de hospitais, que eu gostaria de ouvir o Leonardo Vilela, que foi parlamentar por 3 legislaturas, deputado federal, e hoje assessor técnico do Conselho Nacional Secretário de Saúde, foi também secretário de Saúde de Goiás. Leonardo, aqui eu tenho 2 comentários, olha só, para ajudar nessa nossa conversa. A Fernanda Alencar, via Facebook, ela diz o seguinte: os hospitais de pequeno porte em municípios menores quase não existem.
E a Lilian dos Santos, também via Face, ela diz: a atenção primária precisa ser fortalecida, que é o que é colocado aqui, né? É necessário que a população acredite no trabalho realizado pelos profissionais das unidades básicas de saúde. Qual a sua opinião em relação a essa ideia de fechamento dos pequenos hospitais considerados ineficientes? Bem, eu vejo de uma forma muito clara, concordo com as colocações do Edson, do Banco Mundial. O relatório é muito bem feito. O CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, concorda com quase totalidade. As discordâncias são pontuais. E concordo muito com a fala do deputado Sola também, que tem uma experiência grande na gestão de saúde. Nós não podemos deixar que... são duas agendas que têm que correr paralelas. A agenda da eficiência e a agenda do financiamento adequado. Até porque, realmente, com R$ 3,50 por habitante dia, você ter o segundo maior programa de transplante público do mundo, de ter medicamentos, inclusive de alto custo, gratuitos para a população. Né, alta e média complexidade, SAMU, que é o atendimento médico de urgência, o programa de controle vacinas, HIV. Enfim, então, eu concordo, eu acho que o SUS tem áreas extremamente eficientes e que são uma referência para o mundo. Aliás, o SUS é invejado pela maioria dos países, um sistema universal, um sistema público, gratuito e que atende, que faz verdadeiros milagres. Agora, e que contribui, talvez seja o maior instrumento de redução de desigualdade social do Brasil. Eu como médico, como parlamentar que já fui, do executivo estadual, eu tenho essa percepção muito clara. Agora, eu concordo que os hospitais de pequeno porte, acho que ninguém vai discordar disso, eles são ineficientes do ponto de vista econômico e são menos eficazes do ponto de vista, inclusive aumentando a taxa de mortalidade. Eles têm que ser reconvertidos, eles têm que ser utilizados dentro da característica daquela região, não só do município que ele está inserido, mas dentro daquela região. Então, alguns poderão se transformar em unidades de atenção básica, outros poderão se transformar em unidades de pronto atendimento, unidades de cuidados paliativos. A população está envelhecendo, a população tem uma predominância grande de doenças crônico-degenerativas. Daqui 30 anos, a população de idosos será muito maior do que a população de crianças. Então, nós precisamos preparar a rede pública também para lidar com esses pacientes que vão precisar de cuidados paliativos. E os hospitais de pequeno porte poderiam muito bem se servir a isso. Então, em alguns locais vai ter que manter mesmo, porque em alguns locais onde você não tem acesso a nenhuma unidade de saúde, né, interior do Amazonas, exato, interior, locais ermos, muito distantes, você vai ter que pagar por esse ônibus. Agora, nós não podemos, e concordo com a nossa telespectadora que fala que tem que fortalecer a atenção primária. Isso é óbvio, isso acredito que deve ser o objetivo de todos nós que lidamos com saúde pública. Deputado Ricardo Barros, PP do Paraná. Deputado, o senhor foi ministro da Saúde do governo Temer, 16 a 18. Então, na questão da gestão, é quem está mais próximo desse processo de gestão aqui na nossa mesa. O senhor gostaria de ouvi-lo em relação ao que foi falado, o subfinanciamento do SUS, a ineficiência, essa proposta de fechar hospitais de pequeno porte considerados ineficientes? Bem, subfinanciamento do SUS nasceu lá quando Itamar Franco tirou 10% dos recursos da Seguridade, porque o SUS foi concebido para ter 30% dos recursos da Seguridade. Aí ele tirou 10% para a aposentadoria rural. E desde lá nós temos um déficit sobreplanejado e temos administrado isso ao longo do tempo. O subfinanciamento do SUS se fala da tabela SUS. A tabela SUS não se reajusta há muitos anos, mas ela deve representar 1/3 do pagamento de um serviço. Estados, municípios e União devem financiar a saúde, cada um tem um percentual do seu orçamento que deve ser aplicado em saúde. Então, a tabela SUS nunca deve representar o custo total de um tratamento, porque isso contraria a concepção toda do sistema. Mas também existem muitos incentivos, criaram-se muitos remendos
para poder adequar a esta questão. Então, quem está na rede de urgência e emergência, quem está na rede cegonha, quem está no SAMU, recebe um valor maior pelo mesmo procedimento. Então, hospitais recebem R$400 uma diária de UTI, outros recebem R$800 uma diária de UTI. Então, nós temos que zerar o modelo e começar de novo, porque os remendos, tanto tempo remendando as coisas, nós temos um financiamento injusto hoje e não equânime para todos os agentes. Então, a questão do subfinanciamento, eu não vou discutir o subfinanciamento, eu vou discutir o dinheiro, como nós usamos o que temos. Temos 246 bilhões por ano, Estados, municípios e União, e usamos mal. Aí vem a questão dos hospitais de pequeno porte, aí vem a questão do descontrole, da informatização da saúde, da qualificação dos agentes comunitários, 350 mil agentes comunitários de saúde, que não podem fazer um procedimento sequer na pessoa que ele está visitando. Então, formá-los em técnicos de enfermagem é um grande desafio. Nós iniciamos esse processo, o TCU parou. Nós iniciamos a informatização de saúde, o TCU parou. Nós iniciamos o registro eletrônico de saúde, para que você, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, ou do mundo, coloque o seu digital, abre o seu prontuário eletrônico. O último exame de sangue, a última radiografia, o remédio que você já recebeu e está tomando. Então, claro que o médico vai atendê-lo de uma forma muito mais eficaz, Sim. porque ele já tem todas as informações. Vai, inclusive, desperdiçar recursos, porque vai evitar novos exames, novos procedimentos. Exatamente. Que então, já tem ali. Hospitais de pequenos portes. Cuidados paliativos, eu acho que é a vocação principal desses hospitais. Porque hoje nós temos 30% dos leitos de UTI do Brasil ocupados por pessoas com cuidados paliativos. Ou seja, aquele cidadão está lá sendo tratado, mas ele já está numa situação de saúde que ele não pode mais receber uma cirurgia, ele não pode mais receber uma intervenção, então não justifica ele estar cercado de toda essa estrutura se ele não vai utilizar os benefícios de uma UTI, né, dentro de um hospital de alta complexidade. Então ele vai ser deslocado para um hospital de pequeno porte, vai ficar mais perto da família, né, porque esses hospitais de referência, né, trazem gente de muito longe, e vai ser tratado igual ele é tratado numa UTI do hospital de grande porte, mas perto de casa e dentro da sua realidade. Então, eu acredito que essa questão que a regionalização da saúde é fundamental. Nós aprovamos na Comissão Tripartite a regionalização da saúde para que todas as habilitações se refiram a uma determinada população. Então, eu acho que essas questões estão bem colocadas no relatório do Banco Mundial. O Edson, nós fizemos um debate recentemente aqui na Comissão de Seguridade sobre isso, né? Há uma discussão ideológica, mas eu considero desnecessária. A saúde, como qualquer outra atividade pública, precisa fechar conta. Então, eu, por exemplo, Leonardo, não concordo com essa questão de aumentar o limite de gasto com o pessoal. Por que a lei de responsabilidade estabeleceu um limite de gasto com o pessoal? Porque nada vale um pedreiro sem tijolo, um médico sem remédio, né, um motorista sem combustível. Então, a finalidade do financiamento público, do orçamento da União, é prestar serviços ao cidadão contribuinte. E se nós gastamos tudo com o pessoal, essas pessoas recebem salário, mas não conseguem devolver à sociedade os serviços que elas precisam prestar. Então, esse limite está para o equilíbrio dessa questão. Então, eu acho necessário, sim, que se faça o limite de pessoal, o Estado tem que investir, né? Não pode ficar igual o Brasil investindo 1% do orçamento em infraestrutura, né? Isso é um absurdo, 70% em pessoal, nós vamos fechar o Brasil desse jeito. Então, precisa, sim, ter o limite, e aí o gestor eficiente precisa aparecer. Economizei 5 bilhões em 2 anos no Ministério da Saúde. Precisa ter quem enfrente, bote o dedo na ferida e estanque os vazamentos que existem de mau uso do dinheiro público no conjunto total de um sistema que é elogiável, que é o SUS. Deputado Jorge Sola, foi falado aqui bastante de pessoal, né? O Leonardo Vilela trouxe a preocupação em relação aos gastos com o pessoal, necessidade de gastar, de fato, com o pessoal. E o estudo do Banco Mundial, ele fala sobre a escassez de médicos, né? E aquilo que já é conhecido, a escassez é a má distribuição, mas ele chama atenção para o fato de que existem outros profissionais de saúde, como enfermeiros,
que a legislação permite que faça determinados atendimentos, que são capacitados para fazer determinados atendimentos, até para fazer algumas prescrições de remédios, mas, segundo o estudo, existe uma resistência muito grande por parte dos médicos em permitir que esses profissionais atuem dessa forma. O corporativismo evita isso. Qual é a sua opinião? Isso de fato acontece? Seria uma alternativa, inclusive, para essa atenção primária à saúde? Olha, acho que tem dois aspectos que eu queria comentar aí. Primeiro, voltando ao limite da lei de responsabilidade fiscal, ele é uma camisa de força para as políticas de saúde e educação. Porque o percentual que ele estabelece de gasto com o pessoal é muito abaixo do nosso padrão no sistema de saúde. Os dados que o Leonardo trouxe são corretos. 70% da rede hospitalar e 90% da atenção básica é pessoal. Então não tem como trazer isso para 30 e poucos %, né? E a educação não é diferente também não. A educação básica especialmente, né, é pessoal. E como é que nós conseguimos uma válvula de escape? Por exemplo, eu fui secretário de Estado da Bahia durante 7 anos. De 2007 para cá, nós já inauguramos 10 hospitais novos da rede estadual. Nenhum deles é gestão direta, porque só o concurso que nós fizemos em 2008 para repor os quadros dos hospitais que já existiam, bateu no nosso teto. Se a gente não tivesse lançado mão de outras estratégias de gestão, implantamos o primeiro hospital em PPP, o Hospital do Subúrbio, implantamos vários de OS. E agora o Tesouro Nacional vira e diz para os governadores que a partir desse ano, todos os gastos com essas outras formas de gestão vão ter que ser lançados como gasto de pessoal. É o desastre do Sistema Único de Saúde se isso acontecer, né? E em relação ao que você questionou sobre médico e outros profissionais, eu vou até remeter um pouquinho à discussão do hospital de pequeno porte. Uma das questões mais importantes que você pode usar nessas unidades é parto. Apesar de que tem um hospital no município, parece incoerente, mas é verdade. Esse município tem um hospital, mas não faz parto. Porque o modelo centrado no parto no médico não consegue se viabilizar nesse município. Mas nós temos excelentes enfermeiros obstetras no Brasil, tem uma escola, várias escolas de enfermagem obstétrica no país, né, formando bons profissionais, e o parto normal pode ser muito bem feito, trabalhado com enfermagem obstétrica. E elas estão sendo aproveitadas? No nosso estado, todos os hospitais de pequeno porte que nós trouxemos nessa política na época, botamos enfermeiros obstetras e funcionou bem. Infelizmente, essa política não foi adiante, porque, concordo, é um ponto importante, converter essas unidades em unidades para internação clínica, é o primeiro internamento clínico, é o pronto atendimento, é o parto normal, é o paciente fora de possibilidade terapêutica, né? Esse é um ponto importante. Você tem, inclusive, na própria atenção básica, um papel da enfermagem que ainda pode ser potencializado, apesar que tem crescido no controle da hipertensão, no controle da diabetes, no acompanhamento longitudinal do cuidado dos principais problemas de saúde. Agora, a resistência da corporação médica é muito forte. Basta lembrar o que eles fizeram contra programas médicos. O programa médico é a maior prova de quanto a corporação médica tem dificuldade de se relacionar com a saúde pública, porque coloca os seus interesses pontuais acima dos interesses da maioria da população. Então, muitas vezes, o cara diz assim, eu já vi alguns estudos dizendo assim, olha, não dá para aumentar o número de médicos no Brasil porque a massa salarial individual de cada profissional vai reduzir. Ou seja, eu não quero perder meu poder de venda de minha força de trabalho. Mesmo que eu deixe 1/3 da população brasileira sem assistência à saúde, eu quero manter a valorização da minha força de trabalho e para isso eu tenho que ter um número de profissionais. Isso é grave, muito grave. Mas é a realidade. Quando o secretário, para a gente aumentar o número de vagas em algumas especialidades médicas em residência, nós tivemos que comprar brigas importantes. Porque até a abertura de vagas em residências, dependendo da especialidade, a resistência é forte. Então, a questão do recurso humano e saúde no Brasil ainda precisa avançar na regulação. Tanto para aumentar o número de vagas, quanto para reduzir o número de vagas, quanto para algumas mudanças no perfil profissional. O ex-ministro falou dos agentes de saúde, foi recentemente aprovada uma lei aqui na Câmara, que faz uma atualização do perfil profissional. Nós vamos precisar investir pesado nesse processo nos próximos anos para incorporar novas
prerrogativas e responsabilidades para esse profissional. Eu vou querer ouvi-los na volta do segundo bloco em relação a essa questão, mas antes de ir para o intervalo, eu quero mostrar aqui o estudo do Banco Mundial, propostas de reformas do Sistema Único de Saúde brasileiro. Você pode entrar na página do Banco Mundial, coloca lá no Google, Banco Mundial, e aí você vai encontrar facilmente a página do Banco Mundial e o estudo está lá disponível. Se você é secretário de Estado, se você é médico, interessado no assunto, tá? A gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai falar sobre essa questão da subutilização de outros profissionais de saúde e vamos falar também de uma proposta do Banco Mundial que propõe um pacote de atendimento pelo SUS. A gente volta já já, não sai daí. O Pessoal Nacional está de volta. Hoje estamos falando sobre um estudo do Banco Mundial que propõe uma série de ajustes no SUS. E quando a gente terminou o bloco anterior, a gente estava falando sobre a subutilização de alguns profissionais de saúde, como, por exemplo, as enfermeiras que podem fazer partos, né, que tem formação para isso. O deputado Jorge Sola falou, né, com todas as letras, da resistência das corporações médicas em aceitar isso, né? Eu queria ouvi-lo, Leonardo, você com a sua visão de secretário de Saúde e hoje no Conselho Nacional. O que órgãos como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Municipal, pode fazer para ajudar a quebrar essas resistências e melhorar esse quadro? Olha, nós apoiamos plenamente a utilização de profissionais de saúde para ampliar o leque, assim como a experiência que eu considero extremamente exitosa das enfermeiras obstétricas na Bahia e em outros locais do país também, e que deveria ser expandido, isso representa eficiência para o SUS, isso representa mais atenção à saúde da população. O deputado Ricardo Barros tem toda a razão. Nós temos um exército de agentes de saúde que não podem medir a pressão de uma senhora e de um senhor, que não podem fazer uma glicemia, que são procedimentos extremamente simples e extremamente importantes para a prevenção de doenças. E que podem ajudar a diagnosticar. Claro, que promovem a saúde, que previnem doenças. Então, quer dizer, são essas amarras burocráticas que nós temos nos órgãos de controle, que nós temos na legislação, que nós temos nas corporações, que nós precisamos reduzir nas leis, né? Nós temos um cipoal de burocracia. Enfermagem, que foi contra os ACS, né? Exato, quer dizer, os médicos são contra as enfermeiras obstétricas e os enfermeiros são contra os agentes de saúde fazerem procedimentos simples. É uma escala, né? É uma escala, quer dizer, cada corporação com seus interesses sobrepujando o interesse público. Isso é complicado. Deputado Ricardo Barros, antes de ouvi-lo sobre o próximo tema, eu quero colocar aqui 3 observações que chegaram. O André Caldereiro Dias, ele diz via Facebook: na minha opinião, não adianta fazer estudos e não fazer acontecer. Caso contrário, será apenas falácia, como mais médicos. Via YouTube, a Iraci Brito diz: nunca vi políticos serem atendidos no SUS. E ainda pelo Facebook, a Fernanda Alencar diz: como não aumentar o gasto com o pessoal, sendo que os salários de profissionais de nível superior, não médicos, e técnicos de enfermagem não são reajustados e as políticas públicas recentes corroboram a incorporação de práticas integrativas complementares que demandam profissionais diferenciados. Gostaria que o senhor comentasse sobre tudo a fala da Fernanda e também porque os políticos não vão ao SUS. E eu quero também entrar em outro ponto. O estudo do Banco Mundial fala sobre as redes integradas de atenção à saúde, a implantação de redes integradas de atenção à saúde. E existe uma portaria de 2010 que estabelece as diretrizes para essas redes integradas, mas parece que isso não está saindo do papel. Como disse o nosso telespectador, é mais um estudo, mais um papel, mais uma política que não sai do papel. Bem, eu falei no início sobre informatização da saúde. Se não há informatização, não há integração. Hoje não é possível e nem se justifica que não tenha se conseguido integrar todo o sistema. O maior lobby que eu enfrentei como ministro da Saúde foi o lobby para não informatizar a saúde, porque a transparência gerada nisso eliminaria muitos interesses que hoje estão drenando recursos do SUS para serviços que sequer são executados e são faturados e o sistema acaba pagando. A questão do Mais Médicos, ela citou Mais Médicos. Os Mais Médicos foi um grande programa de atenção básica, não é uma falácia, não, é um programa que mais chegou
às populações não atendidas do país, desde distrito de saúde indígena, desde aldeias indígenas até o semiárido ou a periferia das grandes cidades, onde a segurança é precária e médicos não vão lá. A prova está aí. 1.500 médicos se inscreveram para determinados postos e não compareceram depois da seleção. E nós temos que dar uma solução nisso, que no momento a solução vai ser médicos brasileiros formados no exterior, porque os do CRM aqui não vão nesses locais mais distantes, e os que têm CRM, os que não têm o CRM, os que são médicos brasileiros formados no exterior, só podem trabalhar se for no Mais Médicos em Saúde dentro do sistema. Então, essa questão. Por que os políticos não vão ao SUS? Pois não é verdade. Na verdade, todos nós usamos o SUS. Eu, quando for tomar minha vacina de gripe, eu estou usando o SUS. Né? Então, todos usam o SUS. Agora, é um dilema isso. Né? Se uma pessoa da minha família, eu tenho um plano de saúde, né? Então, se uma pessoa da minha família tem um problema, né? O mesmo médico que atende no SUS atende no particular. O mesmo profissional. Portanto, a qualidade do atendimento é a mesma, né? Segurança do paciente. Eu devo usar o lugar daquele que precisa do SUS, dos 150 milhões de brasileiros que só dependem do SUS, para demonstrar que eu uso o SUS? Ou eu devo deixar esse lugar para aqueles que só dependem do SUS? É um dilema, porque se você usa o SUS, você é acusado de estar ocupando o lugar de quem precisa. E se você não usa, você está acusado de estar sendo negligente ou não se dispondo a utilizar um sistema que você mesmo está gerindo. Então, esse é um dilema que precisa ser resolvido, como é o do financiamento da saúde, no sentido de que o Supremo está julgando se o SUS deve pagar medicamentos de alto custo ou não. Né? Então, isso é uma questão que precisa ser resolvida. Eu queria dar um exemplo em relação a essa questão. Concordo com o dilema apresentado pelo deputado Ricardo Barros, mas o SUS é universal. Ele é universal, ele é para 100% da população. Em Goiás, em 2016, o governador do estado sofreu um atentado a tiros no sul do estado, em Itumbiara, no sul do estado. Ele foi atendido, foi feita uma cirurgia de urgência no Hospital Municipal de Itumbiara. Eu, então, era secretário de Saúde de Goiás. Eu não tive dúvida em transferi-lo para o maior hospital público do estado, que é o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage Siqueira, e o governador foi atendido na UTI pelos mesmos profissionais, pelos mesmos equipamentos, com os mesmos medicamentos, na mesma estrutura física que qualquer cidadão que procura ou que foi encaminhado. Os melhores hospitais de emergência no Brasil são do SUS. Então, exatamente, os melhores. Eu falo que na minha família, olha, se você sofrer, eu espero que não sofra, mas se eu ou alguém da minha família sofrer um acidente, que me encaminha aos 2 grandes hospitais de urgência de Goiânia, que são da rede estadual, que são 100% SUS e que são os melhores, que têm os melhores profissionais de saúde. Toda pessoa que sofreu um acidente, o SAMU vai entregar numa porta SUS. Ele não entrega na porta particular. Queria que o senhor falasse o ponto que ficou faltando, que é a questão das redes integradas de atenção à saúde. As diretrizes foram aprovadas, definidas em 2010. Por que isso não saiu do papel? Bom, primeiro que precisa informatizar para integrar. Segundo, porque nós aprovamos a regionalização da saúde numa comissão tripartite no ano passado. E precisamos definir essas regiões, as referências. E a regionalização vai permitir resolver o problema político da destinação das unidades de saúde. Os hospitais de pequeno porte, por que o prefeito mantém o hospital de pequeno porte? Porque se ele falar na cidade que vai fechar o hospital, ele não ganha eleição. E todo mundo que não tem hospital, o prefeito ganha eleição dizendo que vai abrir um hospital. Então, a regionalização permitirá que o prefeito faça parte do conselho dos municípios que formam aquela região, onde ele vota, né? Vai ser voto vencido quando for fechar o hospital da cidade dele, mas ele justifica que a decisão é conjunta e que ele não tem autonomia para manter o hospital aberto. Isso resolveria o grande problema de estruturas ineficientes e sobrepostas também. Porque às vezes um prefeito quer ter um determinado serviço e o vizinho também quer ter o mesmo serviço. As UPAs foram um caso típico disso. Né? Foi feito um projeto para 500 UPAs, cobriria o Brasil.
Nós já fomos em 1.300 UPAs, porque daí o prefeito, não, mas eu também quero, eu também quero, eu também quero. Aí as UPAs se tornaram estruturas insustentáveis, porque para aquela população menor, que cada UPA acabou abraçando, ela é inviável. Edson Araújo, um outro ponto bastante polêmico, né, do estudo do Banco Mundial, coordenado por você, recomenda um pacote de benefícios a ser coberto pelo SUS, a definição de um pacote de benefícios. Agora, a nossa Constituição, ela define o SUS como um serviço de acesso universal, igualitário e atendimento integral. Como é que essa proposta se coaduna com o que está previsto na Constituição brasileira? Maristela, um dos principais desafios hoje que o SUS tem é a questão da judicialização da saúde, né? Então, muitas vezes o paciente, o cidadão não consegue o serviço ou o medicamento pelo serviço diretamente, tem que ir pela forma judicial, né? O secretário Leonardo já falou sobre isso. Então, a resposta para isso de muitos países é criar critérios técnicos, objetivos, do que é coberto, do que não é coberto. A proposta não é limitar benefícios, né? Como você disse, é um sistema universal e gratuito, então o cidadão tem um direito ao acesso ao serviço. Mas a proposta é que o que seja coberto seja clinicamente justificável e também em termos de custo-efetividade, né? Ou seja, você criar mecanismos para justamente evitar o problema da judicialização na saúde. Agora, isso também, Maricela, acho que assim, as propostas elas se complementam, né? Por exemplo, o ex-secretário, o deputado Sola, falou sobre a atenção primária, né? O deputado Ricardo Barros falou também sobre redes integradas. Então, são coisas complementares. Por exemplo, um dos desafios das redes integradas, deputado, é a questão do financiamento, né? A gente não criou ainda mecanismo de incentivos, seja para o município, seja para o provedor, seja para o provedor do hospital, da atenção primária, de trabalhar de forma integrada, né? Então, um grande desafio nesse momento é criar incentivos financeiros, é claro, mas também incentivos de regulação, que essas redes possam funcionar. E em relação também à judicialização, outro aspecto, e aí voltando ao assunto da atenção primária, assim, o Brasil conseguiu avançar a cobertura da atenção primária de forma muito rápida, com incentivos, né? PAB fixo, PAB variável, diferente forma de gestão do sistema municipal. Mas, no entanto, ainda gastamos pouco, relativamente pouco, na atenção primária. Por exemplo, a gente gasta 45% na atenção hospitalar e 22% da atenção primária, né, aí nesse momento. Já foi muito menos. Já foi muito menos, aumentou muito nos últimos anos, sem dúvida. Mas isso significa que a gente também paga menos aos profissionais da atenção primária, né? Ou seja, a dificuldade de ter esses profissionais. Então, assim, essas propostas, elas se complementam, né? Aí, voltando à judicialização, se hoje a gente consegue, ou não hoje, mas no futuro, consegue uma atenção primária de 100%, que cada cidadão brasileiro tenha um médico da família, tenha ele plano de saúde ou não, né? Seja ele dependente do SUS ou não, e tem um médico dessa família que regule a atenção, regule toda vez que ele precisa de um exame, toda vez que ele precisa de uma consulta com um especialista, isso também reduz a necessidade de ter o acesso por meio judicial, né? Então, assim, essa questão do pacote de serviço é uma questão de racionalizar, né? A judicialização da saúde, ela se dá sobretudo em torno de dois temas, se eu estiver errado, me corrija. Uma questão de medicamentos de alto custo, que muitas vezes não estão aprovados ainda pela Anvisa, né? E a outra é a questão de pessoas que precisam de tratamento que existe normalmente, mas não existe leito, não existe UTI, não existe medicação disponível e recorre, muitas vezes, à própria Defensoria Pública, né? Assessora, né? Advoga em favor desse cidadão de menos recursos, em busca de garantir uma internação ou coisa parecida, né? Então, esse pacote, como é que ficariam esses dois pontos dentro de um pacote desse? Você falou da população mais carente, pessoa mais pobre, através da defensoria, Maricela, mas sabemos também que existem os lobbies, né? Os lobbies de certos medicamentos, o deputado Ricardo Barros conhece bem pelo tempo que passou no Ministério, a influência de incorporar um medicamento no SUS, quando na verdade a gente nem tem evidência clínica, não estou nem falando da evidência financeira, de custo-efetividade, a evidência clínica que esse medicamento tem um impacto em relação a outros medicamentos, né? Se o ganho daquele medicamento é melhor ou não. Então, existe muito lobby, existe muito grupo de interesse também nessa coisa da judicialização, de influenciar a incorporação de serviços. Aí, outro ponto que você falou é um dos grandes gargalos, né? A questão de não ter o serviço. A gente sabe, por exemplo, tratamento de câncer, 60% dos pacientes que chegam em estado avançado
né, para receber o tratamento. Ou seja, é mais caro tratar e a possibilidade de cura é mais baixa. Porque não houve aquele atendimento inicial da atenção básica. Porque não houve a coordenação do cuidado pela atenção básica. Né? A atenção básica tem que coordenar o cuidado pelos os níveis de atenção hospitalar, especializado. E tem uma coisa da atenção básica, Maricela, que acho que todos aqui conhecem bem, assim, a gente ainda usa a atenção básica que tem baixa resolutividade, né? A gente precisa fortalecer a atenção básica, incluir exames, incluir consultas semanais com especialistas, ou seja, a gente precisa realmente de uma atenção básica, vamos dizer, 2.0, né? Atenção básica que seja realmente uma ponte, uma ligação entre os outros níveis da atenção. Só complementando em relação à atenção básica, atenção primária, é muito mais barato e, sobretudo, é muito melhor para o paciente e a sua família você controlar a pressão arterial, controlar o peso de um paciente do que tratá-lo de um acidente vascular cerebral, de um derrame cerebral depois. Ou você cuidar adequadamente de um diabético, mantendo os níveis de glicemia sob controle, do que depois ter que fazer cirurgia, amputar o pé, do que depois ele ficar cego, ele ter problemas de hipertensão, problemas de coração e outras coisas mais. Então, a atenção primária tem que ser realmente resolutiva, ela tem que atender toda a população, ela tem que ser expandida a 100% da população e tem que ser resolutiva. Uma boa atenção primária resolve 90% dos problemas de saúde, evita as internações, evita os tratamentos de especialidade. E nós temos uma situação bastante inusitada no Brasil. Em 2017, nós tivemos 98 milhões de consultas especializadas pelo SUS e 92 milhões de consultas de atenção primária, de consultas básicas. Então, está invertido. Na verdade, nós tínhamos que ter aí 10% das consultas de atenção primária na consulta especializada. Isso mostra a deficiência e a falta de resolutividade da atenção primária. Em relação à judicialização, eu queria fazer duas observações. Primeiro, a judicialização, ela tira o caráter igualitário do SUS, porque quem tem acesso à justiça tem muito mais facilidade de entrar, e normalmente são as classes mais favorecidas. Segundo, tem a boa judicialização, que é aquela que garante ao cidadão o seu direito. Se a lei manda que o Ministério da Saúde ou a Secretaria de Estado entregue um determinado medicamento e esse medicamento está em falta, é correto a Justiça determinar o gestor que faça a entrega desse medicamento ou do procedimento médico. Agora, eu sou totalmente contra a judicialização para medicamentos experimentais, para procedimentos que não têm registro. A história da fosfetanolamina é clássica. Quer dizer, o Congresso Nacional aprova o uso de um medicamento que não tem nenhuma ação, que é absolutamente inócuo para qualquer coisa. Isso vai parar no Supremo Tribunal Federal e quem está pagando a conta de tudo isso é o contribuinte brasileiro. 7 bilhões por ano a judicialização, estados, municípios e União. Sim, são pagam quase 10 bilhões por ano. Cumprimento de sentença. Isso é um absurdo. Até porque a Constituição, ela garante os direitos do cidadão, vírgula, e ninguém normalmente fala depois da vírgula, né? Mediante o estabelecimento de políticas sociais e econômicas cabíveis, adequadas. Então, dentro desse escopo, quer dizer, mediante a aprovação de políticas adequadas que o cidadão tem direito. Agora, fora disso... Agora, eu queria assim, até aproveitar esse gancho da judicialização e retomar um aspecto que está diretamente ligado na questão do financiamento, que é a emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95 não é por acaso que botaram na Constituição. Então, deixa eu pedir uma parte. Pois não. O André Luiz de São Miguel dos Campos, ele fala exatamente sobre isso. São Miguel dos Campos, Alagoas. Ele diz o seguinte: na minha opinião, existe menos serviços públicos na saúde que o necessário. Com o teto de gastos, que é exatamente a emenda constitucional, né, só piora. E ainda estão propondo fechar hospitais de pequeno município, no meu ponto de vista, só sufocaria ainda mais os outros. Então, por que colocar na Constituição uma limitação orçamentária, que geralmente é uma lei ordinária que você faz a cada ano? Colocaram para botar a vírgula no direito que estava inscrito lá na Constituição, porque nós botamos na Constituição de 88 que saúde é direito de todo, dever do Estado. Agora você tem que ler assim: saúde é direito de todo, dever do Estado, desde que não gaste mais do que o orçamento do ano anterior. Por isso que botaram na Constituição. Porque agora o gasto está limitado independentemente das necessidades do sistema.
Esse é uma trava. Nós já perdemos boa parte da farmácia popular, toda a rede pública parou de existir, um terço da rede privada. E nós estamos vivendo agora um processo grave. Hoje, essa semana, o CONAS já vinha denunciando, faltando medicamentos, a judicialização, neste caso, de medicamentos que estão incorporados, que devem ser ofertados e não são oferecidos, ela é muito bem-vinda. Ela é correta. Ela é muito bem-vinda, eu concordo totalmente. O que está acontecendo essa semana, não tem medicamento imunossupressor no Brasil inteiro. Tracolimo, mitofenolato. Então, e pessoas vão morrer por isso. Vão morrer, vão perder órgãos. Tratamento de hepatite, tratamento de HIV, tratamento de tuberculose, de hanseníase, tratamento oncológico, trastuzumab, medicamentos essenciais para a leucemia. 20 desses medicamentos não estão com as suas PDP suspensas por ação do TCU. Então e mais, além desses 30 medicamentos, tem mais um conjunto de uns 20 que o estoque é crítico para acabar nos próximos 30 dias. Então é impossível você aceitar que o Ministério da Saúde, daquele conjunto de medicamentos que ele se compromete a comprar de forma centralizada, e é correta a compra centralizada porque ganha escala desses medicamentos, porque o número de pacientes não é gigantesco, mas são pacientes que não podem ficar... O imunossupressor para quem fez transplante. Todo paciente então, que faz aquele transplante... programa maravilhoso que foi citado aqui... Corre risco. A pessoa fez o transplante, mas corre o risco de morrer porque não tem um remédio que garanta que ela possa permanecer. Foi comentado aqui, o programa de transplante de excelência do SUS, o programa de HIV, o programa de hepatite, todos eles estão ameaçados hoje, porque medicamentos essenciais para os pacientes transplantados, para o tratamento de HIV e para o tratamento de hepatite estão faltando na rede. Não está faltando por problema de distribuição, não. Não teve aquisição. Deputado Ricardo Barros, a emenda que foi colocada aqui, a emenda do teto dos gastos, foi aprovada no governo Temer. Eu gostaria de ouvir em relação ao impacto dessa emenda na saúde. E também um outro ponto que é o seguinte, isso está no relatório, no diagnóstico também do Banco Mundial. Muitos médicos não querem ir para as pequenas cidades, né, porque eles não vão ter condições de trabalhar em outros lugares, trabalhar em hospitais grandes, abrir consultório, e aí ele, somente com aquela renda que ele teria ali, ele acha uma renda baixa. Então, uma das propostas é que haja um aumento salarial desses profissionais. Então, eu queria ouvi-lo também em relação a isso. Bom, nós vamos voltar na judicialização, sim, porque ele vai lá no posto onde ganha mais, porque é longe, é distante, e depois ele entra na justiça para voltar, porque a mulher isso, porque ele aquilo, porque está com problema de saúde, e fica aí a nossa região distante fica sem o médico, e ele volta para o grande centro ganhando mais do que os outros que estão no grande centro. Essa questão da carreira médica, essa questão é muito complexa, né? Tanto que não se resolveu até hoje, mas eu discordo da questão de que saúde tem que ter dinheiro vazando. Não tem. Saúde tem que ter dinheiro bem gerido, né? Então, eu estou assegurando aqui para vocês, se nós implantarmos a informatização da saúde, vamos economizar 20 bilhões por ano, dos 240 bilhões que o SUS tem disponível, só evitando a repetição de consultas, exames e entrega de medicamentos. Então, por que nós vamos pegar mais dinheiro do contribuinte se nós não estamos fazendo a lição de casa de gastar melhor o que já tem? O estudo do Banco Mundial fala de um desperdício de 22 bilhões por ano nos cofres públicos. Então, mais ou menos, o que a informatização resolveria? Exatamente. Não, isso inclui não só a informatização, mas também outros desperdícios, como manter um hospital de pequeno porte. Você sabe quantos pacientes se internam no hospital de pequeno porte? Por leito. Um paciente por leito por mês. Quer dizer, um leito do hospital fica um mês inteiro para uma vez o paciente ser internado lá, ficar um dia e sair. Obviamente que se você quer sustentar uma ociosidade dessa, o preço, eu digo, é dinheiro mal gasto. Então, nós vamos no bolso do contribuinte para mais dinheiro para a saúde, sabendo que nós estamos gastando mal o que nós temos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal precisa votar. Está já com 3 votos lá feitos, se precisa andar, está com o ministro Alexandre de Moraes. Se o SUS tem que pagar medicamentos sem registro na Anvisa, e se o SUS tem que pagar medicamentos de alto custo.
mesmo com o registro da Anvisa, né? Não que não seja necessário um medicamento de alto custo, mas o fato é que com tratamentos que custam R$1 milhão por paciente por ano, né? Como a Spinraza, que foi agora incorporada, né? Eu não faria como ministro, mas foi, né? Então, qual é o dilema? Nós vamos investir para tirar aquelas crianças que não têm saneamento básico na porta de casa, que estão morrendo por diarreia, por doenças elementares? Ou vamos gastar R$1 milhão por ano com um paciente para um medicamento que não cura o paciente? Não cura o paciente. Né? Como os medicamentos de câncer também não, apenas, em grande parte dos casos, prorrogam, né, mais 3, mais 4 meses a vida do paciente, caríssimos, mas também não vão resolver o problema. Então nós vamos salvar quem tem salvação, ou a um custo muito baixo, ou vamos investir nessas outras questões. Tem que enfrentar isso, né? É um dilema da sociedade. Antes da gente terminar o programa, nós estamos quase terminando, eu gostaria de ouvir o Leonardo Vilela em relação a um ponto que foi rapidamente tratado aqui, que é a gestão de hospitais públicos por organizações sociais. Esse foi um dilema que aconteceu aqui no Distrito Federal. O governador que foi eleito, durante a campanha, ele achava isso um absurdo e depois de assumir ele achou que é uma boa alternativa. Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, eu fui secretário de Estado durante 4 anos e toda a rede pública de Goiás é gerida por organizações sociais, assim como grande parte dos hospitais da Bahia, de São Paulo e de quase todos os estados brasileiros e muitos municípios brasileiros. As organizações sociais, elas têm ganho sim, os estudos mostram um ganho de eficiência entre 20% e 40% em relação à administração pública direta. E não é porque a administração pública direta tem maus gestores, não. É porque as leis são diferentes. Os regulamentos de compras, de contratação de pessoal, contratação de serviços, são muito mais ágeis, são muito mais rápidos, permitem tomadas de decisão que estimulam a eficiência. Enfim, então é uma forma que os gestores públicos encontram de fugir um pouco da ineficiência. Eu gostaria de ouvir o Edson rapidamente sobre esse modelo de gestão, Edson. Obrigado, Maristela. Acho que foi bom você botar essa questão, porque do ponto de vista das análises que temos feito, esse é um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde para o futuro, né? É um grande tabu, o secretário Leonardo já falou sobre isso, e apesar de que temos evidências concretas de que as organizações sociais elas têm melhores resultados, ela amplia o acesso, melhor gestão clínica de pacientes, ainda assim existe muita resistência, seja dos órgãos de controle, mas também seja da comunidade da saúde pública. Então, assim, um dos grandes desafios do SUS é olhar para frente e ver, queremos um SUS estatal ou queremos um SUS que é um pouco mais híbrido, né? Por exemplo, existe a questão do financiamento, que no Brasil, como o deputado Sola falou, é uma questão constitucional, é um direito do cidadão, mas a provisão do serviço não necessariamente tem que ser estatal, né? Assim, se você olhar outros sistemas universais que o Brasil se inspira, como Canadá e Reino Unido, são sistemas que utilizam o setor privado para fazer o serviço, para prestar o serviço. O cidadão quer saúde, não quer saber se quem está do outro lado é privado ou público. Desde que tenha o acesso garantido e financiado pelo Estado, deputado, né? Então, assim, existe esse tabu no Brasil de discutir a questão do SUS estatal, né? Da questão mas temos que separar a questão do financiamento público, como está na Constituição, com a questão da provisão, né, com todos os benefícios que temos, seja das organizações sociais ou também seja do setor privado como um todo, né, de prestar os serviços de forma mais eficiente. Então, assim, já que você falou sobre os desafios, eu queria falar rapidamente sobre a questão da força de trabalho, que o deputado Sola falou. Acho que a questão das barreiras às entradas, né, da ampliação da força de trabalho é um grande desafio também para o Sistema Único de Saúde brasileiro. O deputado Sola falou do rendimento, a gente fez uns estudos com dados da força de trabalho brasileira e compara a renda média dos profissionais de saúde, no caso dos médicos, com a renda médica ou das categorias profissionais. A categoria médica, em média, ganha 30% a mais do que os 10% mais ricos da população. Ou seja, existe um controle do mercado de trabalho na área de saúde, principalmente na carreira médica, que é um desafio que precisa ser enfrentado, né? Bom, infelizmente o nosso tempo está esgotado, a gente analisou talvez 10% ou 15% das propostas do Banco Mundial. Pode marcar outra data, a gente... Hã? Pode marcar outra data e a gente continua. Isso, discutimos outra parte. Dia. Mas só lembrar que a importância desse relatório é que ele compara os nossos resultados com o de outros países. Porque se a gente fica só olhando aqui se deu ou não deu assistência, a gente consegue ter uma visão real de como nos situamos
no mundo. E estamos muito bem. O SUS é um orgulho para todos nós e invejado por todos os outros. Eu quero agradecer a Edson Araújo, economista do Banco Mundial, responsável por esse estudo. Muito obrigada, Edson, por sua vinda aqui ao nosso programa. Veio direto de Washington para cá, ainda está meio assim, cansado. Muito obrigada. Obrigado. Leonardo Vilela, assessor técnico do CONAS. Muitíssimo obrigada também por sua presença aqui. Obrigado. Deputado Jorge Sola, PT da Bahia. Muito grata também. Deputado Ricardo Barros, PP do Paraná. Muitíssimo obrigada. Você de casa que nos acompanhou, que participou do nosso debate, eu quero lembrar que esse estudo que a gente mostrou, que está disponível na página do Banco Mundial, está sendo considerado pelo governo federal como uma forma de aperfeiçoar o SUS. Então é interessante que você conheça isso. Na próxima semana, nós vamos falar de ativismo judicial. A pergunta é, até que ponto algumas decisões do Supremo Tribunal Federal invadem a competência legislativa do Congresso Nacional? Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.